tarde, eu sou o Douglas Cruz e está no ar mais uma edição do Brasil Urgente Vale. Hoje, quinta-feira, dia 28 de agosto, eu vou com você até às 10 para 7 da noite com as principais notícias de toda a nossa região. Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e também o Litoral Norte, para você ficar bem informado, para você, meu amigo, minha amiga, que estava acompanhando o Joel da Atena com as principais notícias do Brasil e do mundo no Brasil Urgente. Você fica agora com sua edição regional, o Brasil Urgente Vale, e eu já peço a sua participação para comentar e interagir conosco. O WhatsApp está liberado, é o DDD 12 997635060. Eu conto com a sua participação comentando os assuntos do dia, além, é claro, de sugerir reportagens. Olha, já vou te adiantar que a gente vai ter ainda no jornal de hoje, no programa de hoje, uma reportagem que chegou através da sua reclamação. Quem mora em Lorena, aí no Vale do Paraíba, recebemos reclamações de pais e responsáveis sobre uma escola que estava com problemas de segurança e também de falta de professores. Nossa equipe de reportagem foi lá apurar e investigar tudo isso que estava acontecendo e você vai ver ainda no programa de hoje. Nós também estamos ao vivo pelo portal bandvale.com e pelo nosso canal do YouTube, onde você pode nos assistir de qualquer lugar do planeta. Tá de férias? Tá fazendo aquela viagem? Coloca no seu celular youtube.com/TV Bandvale. Você pode acompanhar aqui o Brasil Urgente Vale. Onde você também fica por dentro de tudo que acontece na nossa região é no nosso Instagram, @BrasilUrgenteVale. Lá você fica por dentro de tudo que acontece nos bastidores da notícia, além, é claro, das principais informações de toda a nossa região. E olha, hoje o programa está movimentado, notícia em tempo real, é ao vivo aqui no Brasil Urgente Vale. A gente já está com o nosso timaço de reportagem posicionado para girar a reportagem com as principais informações na sua tela. Então a gente tem Lucas Rodrigues, Duda Vasconcelos e também o repórter Matheus Agostinho já posicionados com os destaques de hoje. Começo com o repórter Lucas Rodrigues, a quem eu deixo minha excelente tarde para você. Lucas, conta pra gente quais serão seus assuntos hoje aqui no Brasil Urgente Vale. Tudo bem, Douglas? Uma excelente tarde para você também, para todo mundo que nos acompanha aqui no Brasil Urgente Vale. Douglas, vamos comentar hoje sobre o caso, relembrar, na verdade, o caso daquele peão de boiadeiro de 24 anos que foi morto no último mês de abril na cidade de Lagoinha. A Polícia Civil identificou um homem suspeito de ser o mandante desse crime, desse assassinato, Douglas. Daqui a pouquinho a gente vem com a informação completa no Brasil Urgente Vale dessa quinta-feira. Atualização importante que você confere aqui no Brasil Urgente Vale, daquele caso que a gente falou há cerca de 3 meses atrás, um peão que foi morto na cidade de Lagoinha, 2 presos e a Polícia Civil já está no encalço do terceiro suspeito. Duda Vasconcelos entra ao vivo direto da nossa redação de jornalismo com os destaques e também atualizações de caso. Boa tarde para você, Duda. Oi, Douglas, excelente tarde para você, todos ligados aqui no Brasil Urgente Vale. Tem novidade no caso do cavalo mutilado em Bananal. O Ministério Público quer que a Justiça denuncie o autor, o cara que cortou as 4 patas do cavalo, para que ele cumpra penas mais severas. Vamos também ao Litoral Norte, falar da greve dos servidores municipais. Cerca de 1.000 servidores estão parados desde hoje às 7h30 da manhã. É daqui a pouquinho, mais detalhes. Continua ligado aqui no Brasil Urgente Vale para saber dessas informações que já a Duda Vasconcelos está vindo ao vivo. Quem também está ao vivo mais no Litoral Norte, já com sua capa de chuva, é o repórter Matheus Agostinho. Boa tarde para você, Matheus. Os destaques agora na tela do Brasil Urgente Vale. Boa tarde, Douglas, para você, para todos que nos acompanham. Hoje eu vou falar a respeito de 2 atualizações importantíssimas de 2 casos aqui do Litoral Norte. O primeiro foi daquela embarcação que desapareceu no Litoral Sul, aqui de São Paulo. E a segunda atualização é a respeito daquele homicídio que aconteceu na praia Itamambuca, em Ubatuba. Já que eu volto com mais detalhes sobre esses 2 casos importantes aqui do litoral. É com você no estúdio. Obrigado, Matheus. É o timaço de reportagem do Brasil Urgente Vale, que daqui a pouco já volta com as informações sempre ao vivo aqui para você nesta quinta-feira. Brasil Urgente Vale sempre com informações atualizadas e ao vivo. E não só de repórteres vive aqui o timaço da Band. Band que também tem câmeras exclusivas, imagens que só a Band tem. Nossa região, então, na tela do Brasil Urgente Vale, imagens ao vivo de São José dos Campos, agora 21 graus na cidade. Você vê ao fundo o conglomerado de prédios aqui da nossa região, imagens belíssimas
que o Pedro Mariano está sempre aqui atento na nossa retaguarda, junto com a Sabrina Salles, a galera que está lá no Switcher, junto com o nosso glorioso Renato, preparando essas imagens para você. Você está vendo que o tempo está nublado aqui em São José dos Campos, né? 21 graus agora na cidade. Existe um alerta de chuva vigente pela Defesa Civil do Estado. A gente espera que essas chuvas não cheguem com força. A gente viu daqui a pouco, a gente vai falar mais sobre isso com o Matheus Agostinho. Já está de capa de chuva lá em São Sebastião, então daqui a pouco a gente volta também com essas imagens lá do litoral norte. Mas será que tem imagem de outra cidade da nossa região também? Tá aí Taubaté, olha só, belíssimo pôr do sol em Taubaté. No fundo você confere imagens da Serra da Mantiqueira, agora 22 graus na cidade. Por lá o tempo está mais limpo do que aqui em São José, apesar da Serra da Mantiqueira estar um pouco encoberta. O sol está muito bacana lá na região de Taubaté, 22 graus. Imagens belíssimas da nossa região que você só confere aqui na Band, imagens exclusivas que só a Band tem. Então já manda a sua mensagem nessa quinta-feira, o WhatsApp está liberado, é o 12 997635060. Eu conto com a sua participação, mandando imagens também de onde você está. O final de tarde belíssimo aqui da região metropolitana do Vale do Paraíba. Eu conto com a sua participação. Já já a gente mostra as primeiras mensagens do dia. Mas vamos começar então com uma atualização de informações importantes sobre as buscas que são realizadas lá no mar em São Sebastião. Uma lancha que naufragou em Itanhaém foi localizada a cerca de 11 quilômetros da costa aqui do litoral norte. O repórter Matheus Agostinho está de volta com as informações ao vivo. Matheus, mais alguma vítima foi identificada? Conta pra gente os detalhes na tela do Brasil Urgente Vale. Foi sim, Douglas. Na verdade, um corpo foi localizado, mais um corpo foi localizado dentro do mar, na região da Barra do Saí, aqui em São Sebastião, nesta quarta-feira. Este corpo foi retirado de dentro do mar pelas equipes do GBMAR, que é o Grupamento de Bombeiros Marítimos, e foi encaminhado ao IML de Caraguatatuba. A família destas vítimas do naufrágio foi acionada para comparecer até o IML para reconhecer o corpo, mas este corpo ainda não foi reconhecido, então ainda não há informação confirmada se esta seria ou não a segunda vítima deste naufrágio que aconteceu. Essa embarcação que naufragou em Itanhaém no último fim de semana, ela foi localizada na quarta-feira, na região da Praia da Baleia, na costa sul aqui do município. Na terça-feira, vale lembrar que o primeiro corpo foi encontrado, o corpo que foi identificado como sendo de Maria Aparecida da Silva Dias, de 56 anos. O corpo dela também foi encontrado nesta mesma região. Ela estava vestindo um colete salva-vidas e foi retirado o corpo dela do mar pelas equipes do GBMAR também, encaminhado ao IML, e lá no IML a família reconheceu o corpo dela. Essa operação de busca vai continuar buscando o terceiro envolvido, são todos da mesma família, inclusive é o veterinário Bruno Silva Dias, o pai dele, o Lucídio Francisco Dias, e a mãe dele, Maria Aparecida da Silva Dias, que foi localizada. Essas buscas se retomaram na manhã de hoje e é uma operação de busca grande, realizada pelas equipes da Marinha do Brasil, pela FAB, que é a Força Aérea Brasileira, e também pelo GBMAR, que é quem resgatou estes dois corpos. Este naufrágio aconteceu a cerca de 25 quilômetros da costa de Itanhaém, nas proximidades da Ilha da Queimada Grande, que é conhecida como a Ilha das Cobras. Essas buscas, então, como eu disse, estão acontecendo neste momento. Amanhã, na verdade, vão voltar essas buscas também para tentar localizar o terceiro e último corpo envolvido neste naufrágio que chamou a atenção aqui dos moradores, tanto do litoral norte de São Paulo, mas também quanto os moradores do litoral sul, que é onde esta tragédia aconteceu, Douglas. A gente vai seguir acompanhando as investigações deste caso e também as buscas para a localização deste último corpo que falta, até para a família também ter algum retorno. E eu volto com você aí no estúdio. Obrigado pelas informações, Matheus Agostinho, sempre apurando as informações do litoral norte. Uma grande operação de busca está sendo desencadeada tanto no litoral norte aqui do estado de São Paulo, em São Sebastião, quanto no litoral sul, nas demais cidades lá do litoral sul de São Paulo. Então estão presentes, por exemplo, o GBMAR, Grupamento de Bombeiros Marítimos, como o Matheus disse, a Marinha e também a Força Aérea Brasileira para localizar aí os outros indivíduos dessa família. 3 pessoas estavam nessa embarcação, a primeira mulher já foi identificada ainda essa semana, um segundo corpo foi identificado. Obviamente agora
família dessa vítima precisa identificar, confirmar sua identidade para ver se realmente se trata de um corpo de uma vítima dessa embarcação. E ainda temos mais um terceiro desaparecido. As buscas seguem lá no litoral norte. Daqui a pouco o Matheus Agostinho está voltando com mais informações. Obrigado pelas informações sempre atualizadas aí do litoral norte, Matheus Agostinho. E infelizmente é uma notícia triste que a gente tem, né? Um naufrágio. E para quem está desesperado nesse momento, qualquer notícia é muito importante. Então a gente tem o GBMAR, o Grupamento de Bombeiros Marítimos, a Marinha, além, é claro, dos pescadores que acabam sempre visualizando alguma coisa estranha na água, chamando o Corpo de Bombeiros através do GBMAR. Então, estão de parabéns as equipes de busca e a gente espera que essas vítimas sejam identificadas e encontradas o quanto antes para o alívio dessa família lá de Itanhaém, no litoral sul de São Paulo, porque muito possivelmente vai ser difícil encontrar alguém com vida desse naufrágio que aconteceu no fim de semana e as buscas ainda seguem sendo realizadas lá no litoral norte. Novidades também na investigação da morte do peão Matheus Expedito. Lembra desse caso? Crime que aconteceu em abril desse ano lá na cidade de Lagoinha. Na ocasião, um jovem de 24 anos foi morto a tiros em frente a uma borracharia onde ele trabalhava. 2 suspeitos já foram presos e agora a polícia tem mais um suspeito na mira. Quem tem informações sempre ao vivo é o repórter Lucas Rodrigues, que está voltando aqui no Brasil Urgente Vale. Lucas, as informações na tela, a gente deu naquele teaser uma prévia do que a Polícia Civil estava falando. Agora as informações completas com você, meu amigo. Boa tarde novamente. Boa tarde, Douglas. Novamente para você e para todo mundo que nos acompanha aqui no Brasil Urgente Vale. Exatamente isso. A polícia já tem um terceiro suspeito de envolvimento na morte do peão de boiadeiro Matheus Expedito, que morreu no último dia 30 de abril, né? Foi brutalmente assassinado aí por 2 criminosos no último dia 30 de abril, lá na cidade de Lagoinha. Ele era peão de boiadeiro e também trabalhava em uma borracharia na cidade. Foi abordado ali por 2 indivíduos, foi alvejado por disparos de arma de fogo e morreu naquela ocasião. A Polícia Civil identificou o homem que é suspeito de ser o mandante, Douglas, desse crime brutal que aconteceu em Lagoinha. Um homem que foi identificado como Jorge Márcio Marcondes, conhecido como Jorginho. Ele é o suspeito de ter ordenado o assassinato de Matheus Expedito de Campos, de 24 anos, no último dia 30 de abril deste ano. Como a gente comentou, Matheus foi morto na frente da borracharia em que ele trabalhava ali na cidade de Lagoinha, Douglas. A produção de jornalismo aqui da TV Band Vale entrou em contato com a Polícia Civil e, de acordo com as informações aí que foram apuradas pela nossa produção, a investigação aponta para um motivo de vingança, Douglas. Foi um crime de vingança. Meses antes, né, de Matheus ser baleado aí pelos criminosos, Jorginho teria sido esfaqueado por Matheus durante uma briga em um bar lá na cidade, o que acabou resultando na hospitalização de Jorginho. A polícia suspeita que ele contratou esses 2 homens para matar Matheus naquela ocasião, no dia 30 de abril. Os 2 executores já foram presos, estão sob prisão preventiva. Um mandado de prisão agora foi expedido contra Jorginho, mas ele continua foragido, segundo a Polícia Civil. Inclusive, Douglas, a polícia pede que quem tiver qualquer informação sobre esse suspeito, entre em contato através do telefone 197 da Polícia Civil ou do 90 da Polícia Militar, para passar informações sobre esse crime. Toda e qualquer denúncia, ela é anônima e a polícia segue investigando, então, segue no encalço aí desse suspeito conhecido como Jorginho, que foi o mandante dos disparos contra o peão de boiadeiro Matheus Expedito de Campos. O crime, só para a gente relembrar, né, aconteceu por volta de 10 horas da manhã do último dia 30 de abril, ali na rua Maria do Carmo Gouveia Rocha, na região central de Lagoinha. De acordo com o boletim de ocorrência, uma testemunha afirmou à polícia que estava tomando café com a vítima em uma padaria e ele estava retornando para a borracharia, poucos metros à frente, quando os 2 foram surpreendidos por esses 2 indivíduos que estavam em uma motocicleta. O garupa perguntou o nome do Matheus e, em seguida, efetuou os disparos de arma de fogo contra o rapaz. A vítima tentou fugir, foi socorrida por uma outra testemunha, mas não resistiu aos ferimentos, infelizmente acabou falecendo. O caso foi registrado como homicídio na delegacia de Lagoinha.
só para a gente relembrar um pouco também sobre quem era o Matheus Expedito. Ele era peão de boiadeiro, foi campeão da Feira Agropecuária de Santa Branca em 2024, estava com a carreira como atleta de boiadeiro, né, como peão de boiadeiro em ascensão, mas infelizmente acabou aí sendo vítima desses criminosos. 2 já foram presos, como a gente comentou, esses 2 suspeitos que estavam na motocicleta, que efetuaram os disparos de arma de fogo, já foram detidos, estão em prisão preventiva. Agora a polícia busca por esse terceiro suspeito, conhecido como Jorginho, Jorge Márcio Marcondes. Ele quem teria então mandado, né, executar aí o jovem Matheus. A Polícia Civil segue no encalço, então, segue acompanhando e pede que qualquer informação sobre esse suspeito seja passada ali através dos canais oficiais, 197 Polícia Civil ou Polícia Militar através do telefone 190, Douglas. São essas as informações atualizadas desse caso. A gente segue acompanhando esse trabalho de investigação. Logo menos, acreditamos aí que a Polícia Civil deve chegar a esse mandante desse crime bárbaro, de mais um crime bárbaro que infelizmente foi registrado aqui na nossa região. Douglas. É o que a gente espera, repórter Lucas Rodrigues, sempre com informações atualizadas, ao vivo, apuração em tempo real com a Polícia Militar e Civil aqui da nossa região. Obrigado, Lucas. Qualquer novidade, você pode chamar que você tem canal aberto aqui no Brasil Urgente Vale. Sobre esse caso do peão, a gente teve essas imagens obtidas com exclusividade na época, um crime brutal. Os criminosos não deram chance nenhuma, ou melhor, né, o criminoso não deu chance nenhuma de reação para o peão Matheus Expedito. Daí, nesse caso, agora, olha essas imagens que a gente recebeu. Era dia 30/4, 10h20 da manhã. 2 indivíduos chegam numa moto e atiram na vítima que acabou falecendo, né, em um caso triste que chocou a cidade de Lagoinha. Matheus era um rapaz conhecido dentro do esporte, né? Enfim, agora a Polícia Civil já prendeu 2 indivíduos, o terceiro está sendo aí procurado, já foi identificado. E se você estiver assistindo Brasil Urgente Vale, meu irmão, se entrega, que é melhor. Comparece até a delegacia, presta depoimento, explica a sua versão, porque se fugir por muito tempo vai ser pior. Os agentes já estão aí no seu encalço e a informação que a gente tem é que é questão de tempo para esse indivíduo ser localizado. Vamos mudar um pouco então de assunto? Combate ao tráfico a gente sempre mostra aqui no Brasil Urgente Vale, né? Em São José dos Campos, um homem foi preso na noite de ontem com mais de 10 quilos de drogas lá na rodovia Carvalho Pinto. De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, o suspeito foi abordado durante uma fiscalização de rotina. Com ele ou no carro dele, olha o que foram encontrados aí: 11 tijolos de maconha, 2 sacos com 2.000 pinos de cocaína. Ele confessou que estava levando os entorpecentes de São Paulo até o litoral norte, alguma das cidades aqui da nossa região. Ele foi preso e segue à disposição da justiça. Não deu certo, né, meu irmão? Deve ter recebido ali uma graninha, 500 mil reais. O fumo está acabando com a nossa vida. No caso dele, a Polícia Rodoviária Estadual que acabou com a vida dele, porque ele que escolheu cometer esse crime. A Polícia Rodoviária Estadual apenas fez o seu papel, colocou esse indivíduo atrás das grades e a justiça que o mantenha lá. Ainda sobre o combate ao tráfico, em Lorena, a Polícia Militar prendeu 3 homens na noite de ontem por tráfico de drogas, caso que ocorreu lá no bairro Parque das Rodovias. Segundo a corporação, uma equipe abordou os suspeitos com cerca de 4 quilos de maconha, 500 gramas de cocaína, 150 gramas de crack, além de um revólver calibre 38, um veículo e caderno com anotações de contabilidade. 2 celulares e objetos utilizados para armazenar os entorpecentes também foram apreendidos. O trio, 3 homens, foram presos e seguem à disposição da justiça. A gente está vendo as imagens aí na tela. Então tinha droga para dedéu, tinha também um revólver ali, um calibre 38, que é a arma, infelizmente, que é a mais utilizada pelos bandidos, né? Numeração raspada. A gente pode ver ali no canto que estava, inclusive, municiada, tinham ali as cápsulas, né? Enfim, os 3 para a delegacia, a gente espera que fique por lá. Já em São José dos Campos, a Polícia Militar prendeu um homem por furto de fiação elétrica, caso que aconteceu em uma casa no residencial Cidade Jardim. Para com isso, meu compadre! Bairro que fica ali
próximo ao Jardim Satélite, entre as avenidas Perseu e também Andrômeda, aqui na zona sul de São José dos Campos. Pé de China, hein, meu irmão? Pé de China, meu irmão. Segundo a corporação, uma equipe foi acionada na manhã de ontem após informações da localização do suspeito. Durante a abordagem, o criminoso confessou que havia furtado cerca de 5 quilos de fios elétricos de uma casa. É cabo, minha gente. Como é que não toma choque? Não Né? sei. Cabo que estava ligado. Bandido não vai lá no cabo de força desligar a energia. Não sei. Como é que não toma choque, Pedrão? Não sei. Pois bem, mas ele ia vender toda essa fiação para comprar drogas. Foi isso que ele disse e confessou à polícia. Ele foi encaminhado para a delegacia, onde permaneceu preso. Parabéns aos agentes da Polícia Militar, que através dessa denúncia chegaram rapidamente até esse indivíduo aqui na zona sul de São José dos Campos. E olha, o Brasil Urgente Vale de hoje está rápido, está dinâmico. Ontem nós falamos no programa que a Polícia Civil concluiu o inquérito de maus tratos contra o homem que cortou as patas de um cavalo que veio a falecer na cidade de Bananal. A repórter Duda Vasconcelos volta ao vivo da redação com as novidades desse caso. Então a gente já teve essa denúncia formal ao Ministério Público, né, Duda? Conta pra gente na tela do Brasil Urgente Vale. É isso, Douglas. Boa tarde novamente a você, todo mundo que acompanha a nossa programação. A denúncia do Ministério Público escalonou e agora o Ministério Público de São Paulo denunciou à Justiça Estadual o tutor de 21 anos, o homem que era o dono deste cavalo. Como nós falamos aqui no Brasil Urgente Vale ontem, o laudo da Polícia Civil concluiu que este cavalo estava vivo quando o tutor pegou o facão e cortou as suas 4 patas. A denúncia foi protocolada na semana passada e o promotor do Ministério Público pede que a Justiça aceite a acusação de maus tratos contra o Andrei Guilherme Nogueira de Queiroz, de 21 anos, e reforça que não apoia nenhuma medida mais branda, nenhuma medida mais suave por conta da gravidade deste caso. O Ministério Público, em seu documento, classifica esse episódio como um ato cruel e covarde. Segundo o órgão, a mutilação causou um sofrimento desnecessário ao cavalo, que já estava cansado nessa cavalgada de 16 quilômetros. Ele caiu no fim dessa cavalgada. O documento do Ministério Público diz ainda que o crime foi praticado com extrema crueldade, de forma covarde, submetendo o animal à exaustão e depois à mutilação dos membros com um facão. O MP ressalta que isso evidencia a periculosidade social deste homem estar aí nas ruas, um homem que faz isso com o animal e também um desrespeito à vida. A denúncia se baseia na Lei de Crimes Ambientais. Essa lei prevê de 3 meses a 1 ano de prisão, além de multa que já foi aplicada no caso do Andrei, uma multa de R$6 mil, para quem pratica abuso, maus tratos, fere ou mutila animal. O que o MP pede é que essa pena seja aumentada em até 1/3 quando o ato resulta na morte do animal. Neste caso específico, o Ministério Público também destacou que há circunstâncias que podem agravar ainda mais a pena, já que o tutor teria usado métodos cruéis de agressão, que foi esse facão que cortou não só uma, mas as 4 patas do cavalo. Até ao último momento, a Justiça ainda não decidiu sobre essa denúncia, mas o pedido já foi enviado pelo Ministério Público. A equipe de jornalismo da Band Vale entrou em contato nesta quarta-feira com a defesa do Andrei. O advogado nos informou que ainda está tendo acesso aos autos do processo e ainda não sabe como vai prosseguir. A gente relembra aqui ao nosso telespectador que durante a época do crime nós também falamos com o autor desse crime, que alegou estar bêbado, transtornado no momento. Ainda não sabemos se a defesa vai seguir também nessa linha, mas seguimos acompanhando então denúncia do Ministério Público protocolada na Justiça do Estado. Douglas. Obrigado pelas informações, sempre competente Duda Vasconcelos, que faz parte do timaço aqui da Rádio Band Vale, também a 102,9 FM. Qualquer novidade, você tem canal aberto aqui no Brasil Urgente Vale. Duda, esse caso é um dos casos mais bárbaros que eu já vi, tenho certeza que você também. O indivíduo, depois de uma caminhada de 15 quilômetros com um cavalo, onde ele passou por montanhas, olha aí nas imagens, estrada de terra, com muitas pedras, 15 quilômetros em estradas sinuosas de Bananal. A gente sabe que Bananal tem vários roteiros turísticos, de morro, de montanha, e é comum, essas cavalgadas são comuns. Mas o cavalo tem que estar preparado. Não adianta você chegar no Pedro Mariano e pedir para ele correr uma maratona de 42 quilômetros. Ele não vai correr. Ele tem que se preparar, assim como eu, assim como você.
Se você vai fazer um esforço físico grande, exige preparação. E ele muito provavelmente não preparou o cavalo, era um cavalo que não estava sendo tratado adequadamente. O cavalo desfaleceu depois de 15 quilômetros de uma cavalgada intensa, chegou a cair no chão e daí na época os vídeos viralizaram, fazendo graça, cortando as patas do cavalo, as 4 patas do animal decepadas, e o cavalo obviamente veio a falecer. Um crime cruel, um crime bárbaro. A Polícia Civil fez sua parte, chegou até esse indivíduo, ouviu, ele prestou o depoimento. A gente viu a informação da Duda que ele chegou até a pagar a multa de cerca de R$6.000, acho pouquíssimo, né? Pouquíssimo, uma multa de R$6.000 por matar um animal. E agora o Ministério Público acatou essa denúncia da Polícia Civil, está oferecendo, melhor dizendo, a denúncia para que ele cumpra a pena pelo crime de maus tratos aos animais de grande porte. Só que a gente viu qual que é a pena desse crime, de 3 meses a 1 ano. O Ministério Público ainda está pedindo que essa pena seja aumentada em até 1/3 pela crueldade. Então a gente está falando de, no máximo, 1 ano e meio, 1 ano e 4 meses ali de cadeia. Realmente é triste a nossa legislação. Alô você, meu amigo que está assistindo o Brasil Urgente Vale, a gente está falando disso a semana inteira. Cobre o seu deputado, cobre o seu senador. O momento é agora para mudar essa legislação. A Polícia Civil, o Ministério Público e a Justiça vão fazer o que está na lei. E a lei prevê pena de detenção de 3 meses a 1 ano, com agravante pela crueldade de, no máximo, mais 1/3 da pena para esse cidadão, se é que eu posso chamar assim, que matou esse cavalo com as patas cortadas lá na cidade de Bananal. O jornalismo da Band Vale, é claro, fez sua parte, a gente procurou a defesa desse indivíduo, a gente teve informação através do processo que a Defensoria Pública, né, ofereceu um advogado para ele se defender, como cumprindo a lei, né? A Justiça está cumprindo a lei, todo mundo tem direito à ampla defesa. O advogado disse que está aí tendo acesso aos autos, né? E que assim que possível vai retornar aqui à produção de jornalismo da Band. É óbvio que ele tem direito de se defender, mas as imagens falam por si só. Tá aí, ó, é ele que está no vídeo cortando as patas desse cavalo. E a gente espera que a justiça seja feita. Bom, se for para deixar preso, se assim a justiça entender, que seja esse tempo mínimo, pelo menos, né, de 1 ano e 3 meses, que ele pelo menos cumpra essa pena, porque a gente sabe que muitas vezes quando as penas são pequenas, são brandas, a justiça prefere fazer outro tipo de ressocialização que não a cadeia, e a gente inclui prestação de serviços, dentre outros. Vamos ver, a gente vai continuar acompanhando esse caso e eu quero sempre a sua opinião no nosso WhatsApp, é o 12 997635060. Comenta esses e outros assuntos do dia aqui no WhatsApp do Brasil Urgente Vale. Aqui você tem sua voz sempre aqui em tela aberta. Bom, informação importante para você que mandou sua pergunta aqui para o quadro Papo Reto, que toda quinta-feira recebe o prefeito Anderson Farias. O prefeito de São José dos Campos não pôde estar presente hoje aqui na sede da TV Band Vale por conta de um compromisso lá no estado vizinho, nosso estado do Rio de Janeiro. Mas na semana que vem o prefeito vai estar aqui ao vivo para responder a sua mensagem. Portanto, você, meu amigo, minha amiga aqui de São José dos Campos, que tem alguma dúvida, algum questionamento sobre uma obra aí no seu bairro ou até uma questão que está dificultando a sua vida, manda mensagem no nosso WhatsApp. Pode gravar um vídeo, se você quiser, com o celular deitado, falando: prefeito, eu quero saber disso, disso, daquilo. Na semana que vem, na quinta-feira, Cláudio Nicolini já vai estar de volta junto com o prefeito Anderson Farias, respondendo a sua pergunta. É sempre ao vivo, Papo Reto, toda quinta-feira aqui na tela da TV Band Vale. Falando em mensagem, coloca a mensagem do povo aí, Sabrina. É o WhatsApp 12 997635060, onde o Oswaldo, lá de Caçapava, mandou boa tarde pra gente. Esse cara que cortou as pernas do cavalo tem que colocar ele na cadeia e jogar a chave fora. Realmente um caso revoltante. Oswaldo, obrigado pela sua participação. O Clodoaldo está em Caraguatatuba. Boa tarde, Douglas. Que absurdo com o cavalo, hein? Tinha que montar nele e andar 16 quilômetros para ver se ele aguenta. Tinha que ficar preso. Ô Douglas, esse cidadão que filmou também tem que ser responsabilizado, é o que a gente espera. O inquérito já foi entregue
para o Ministério Público e a gente vai seguir acompanhando esse caso. Clodoaldo, obrigado. O Ivo está em Jacareí. Boa tarde. A pessoa que filmou a morte do cavalo também tem que responder a opinião do pessoal aí, que o amigo que fez o vídeo lá também tem culpa no cartório. Obrigado pela sua participação, Ivo. O Paulo está em Ubatuba. Boa noite, Douglas. Sou pescador há 36 anos e devido aos ventos e água muito gelada, além das fortes correntes marítimas, fica muito difícil encontrar alguém com vida, mas para Deus nada é impossível. Amém, Paulo. A gente está falando daquele caso lá de São Sebastião, né, onde um barco acabou naufragando em Itanhaém, no litoral sul do estado. O barco foi encontrado em São Sebastião, ainda existe uma pessoa desaparecida. A gente torce pela localização dessa vítima. O Geraldo mandou mensagem para a gente. Boa tarde. Antes um covarde vivo do que ser um herói morto. Violência não leva a nada. Tá aí a opinião do Geraldinho, melhor dizendo, lá de Jacareí. Obrigado pela sua participação. O Eduardo está aqui em São José. Boa noite, Douglas, e a todos do Brasil Urgente Vale. Eu já estou ligado em vocês. Parabéns a todos. Valeu, meu irmão. Continua na audiência aqui de São José dos Campos. Obrigado pela sua participação. A Regina está em Taubaté. Boa tarde, Douglas. Eu estou assistindo o seu programa e a sua equipe são muito legal. Ótimas pessoas, parabéns pelo seu programa. É o timaço de jornalismo da Band. Aqui o pessoal não para. Obrigado, Regina, pela sua participação. A Simone está em Jacareí. Boa noite. Sou Simone de Jacareí. É muita crueldade ter mutilado o animal, vivo ou morto. Não é coisa que se faça uma judiação. Todo animal tem que ser tratado com um total carinho e muito amor. Realmente, a gente compartilha dessa opinião da Simone. Obrigado pela sua participação. Mais mensagem? A Silvia Lima está em Santo Antônio do Pinhal. Boa tarde, Douglas. Aqui já choveu e agora está dando aquele solzinho anoitecendo. A gente está vendo que a Silvia até tentou ali filmar o céu, mas ele estava meio encoberto, né? Lá em Santo Antônio do Pinhal. Como ela disse, chegou um solzinho, já está caindo a noite. Então, pessoal que está lá em Santo Antônio do Pinhal, fique atento que a Silvia está falando que daqui a pouco deve cair uma chuvinha por lá. O Júlio está em Taubaté. Douglas, a polícia apreende drogas todos os dias e nunca acaba. Isso é verdade, Júlio. Isso se torna um verdadeiro enxugamento de gelo. Um abraço a toda a equipe da Band, que é o melhor jornal da tarde, o Burvi, Brasil Urgente Vale. Tá aí o Julião. Legal. Julião já tá ligado em tudo. Obrigado pela sua participação. O Reginaldo tá em Tremembé. Hoje tem TBT, Papo Reto. Reginaldo, é isso aí. Daqui a pouco tem TBT, hein? Papo Reto vai ficar para quinta-feira da semana que vem. Ele está falando de Tremembé, assistindo você e a sua equipe. Parabéns, Band Vale. Só tem feras do jornalismo. O belo pôr do sol aqui da Serra da Mantiqueira, em Tremembé. Olha aí, belíssimas imagens que o Reginaldo mandou pra gente. Não sai daí que daqui a pouco o Brasil Urgente Vale tá chegando. Como ele bem disse, hoje é quinta-feira. Quinta-feira é dia do quê, Pedrão? TBT. TBT, exatamente. Hoje tem uma reportagem bacana que a gente vai falar da cidade de Jacareí. Alô, Jacareí! Tem TBT hoje especial mostrando a cidade, além de muitas informações também do litoral norte, da onde eu quero imagens ao vivo de Ubatuba. A gente está vendo as imagens da Praia Vermelha do Centro lá em Ubatuba, imagens cedidas pelos nossos amigos do Waves Now. Agora 20 graus em Ubatuba, logo depois do intervalo, novidades sobre o homicídio cometido no fim de semana lá na praia de Tamambuca. Repórter Matheus Agostinho vai voltar ao vivo com atualizações desse caso. Em 2 minutinhos eu estou de volta com as notícias. Quer tranquilidade na hora de comprar, vender ou alugar um imóvel? Então, contrate um corretor de imóveis e exija sua identidade profissional. O corretor é um profissional preparado que sabe avaliar bem o valor do imóvel, cuida de tudo para você, escritura, contratos e toda aquela burocracia. E ainda dá uma assessoria completa, da visita ao fechamento do negócio. Viu só? Tranquilidade só com corretor de imóveis. Oferecimento Cresce e Grupo Band. Band Vale FM 102,9. Um compromisso fundamental do jornalista é com a realidade factual, capturar o fato e transformá-lo em notícia.
há dois tipos de distorção de informações. Há um tipo de distorção muito perigoso, que é a distorção involuntária. É resultado da incompetência, da má apuração, da pressa no trabalho. A distorção involuntária ou voluntária tem que ser desmentida imediatamente. Com uma diferença: a distorção voluntária é criminosa. Essa tem que ser punida imediatamente. O jornalismo de credibilidade, o jornalismo sério, o jornalismo que busca atender o interesse público, esse é um jornalismo que significa também um combate permanente às fake news. Duvide, cheque, não espalhe fake news. Grupo Bandeirantes, respeito pelo fato, respeito por você. 6 horas e 5 minutos, Brasil Urgente Vale está de volta e contando sempre com a sua participação. Nosso WhatsApp já está liberado, é o 12997635060. Atenção, notícia importante que chega aqui da cidade de São José dos Campos. Uma viatura da Guarda Civil Municipal acabou se envolvendo em um acidente durante um acionamento, agora há pouco, por volta das 4h15 da tarde. As informações apuradas pelo jornalismo aqui da Band Vale é que esse caso aconteceu às 4h13, melhor dizendo, na rua Ubirajara Raimundo de Souza, no Interlagos, zona sul da cidade. De acordo com informações então cedidas, tanto com as imagens que os nossos telespectadores mandaram, quanto pela apuração de jornalismo da Band, equipes do SAMU, do Corpo de Bombeiros e também o helicóptero Águia da Polícia Militar foram acionados para prestar atendimento aos agentes. Segundo as primeiras informações, os guardas civis municipais que estavam na viatura foram encontrados aí conscientes no momento do resgate. Eles foram imobilizados e encaminhados ao Hospital Municipal aqui de São José dos Campos, onde vão passar por exames e também observação. De acordo com os nossos telespectadores que estavam aí na região, e também relatos iniciais, essa viatura estava seguindo pela rua Ubirajara, quando foi surpreendida por um carro que estava cruzando a pista. O motorista da GCM acabou aí tentando desviar do veículo, é claro, para não atingir o outro carro, e acabou perdendo o controle do veículo e capotando. A Prefeitura de São José dos Campos informou já que nesta quinta-feira um veículo saiu de uma rua sem respeitar a sinalização de parada e também o fluxo da via, ocasionando o acidente com uma viatura da Guarda Civil Municipal lá no Interlagos. A equipe da viatura tentou desviar para reduzir o impacto, de segunda nota, e evitar o envolvimento de outros veículos. Durante a ocorrência foi constatado que o automóvel particular envolvido estava com licenciamento atrasado desde 2021, além de apresentar aí os pneus carecas. Na viatura estavam 3 guardas civis municipais que receberam atendimento do SAMU. 2 deles passam bem e o terceiro foi encaminhado aí ao Hospital Municipal para avaliação médica. A princípio, seu estado de saúde é considerado estável. Essa via, então, foi interditada para atendimento da ocorrência, mas já foi liberado. Está aí, então, um grande susto que aconteceu com os agentes da Ronda Ostensiva da Guarda Civil Municipal aqui de São José dos Campos. 3 agentes na viatura, 2 aí já passam bem, um terceiro foi levado ao pronto-socorro da Vila para uma avaliação mais completa. Graças a Deus, então, nenhuma informação de feridos com estado grave. A gente segue acompanhando essa e outras informações. E está aí também a importância do nosso WhatsApp. Esses vídeos que chegaram aqui no nosso DDD 12 997635060, nossos telespectadores que estão espalhados aqui pela região metropolitana do Vale do Paraíba. Vamos mudar então de assunto para falar de um caso que chocou, melhor dizendo, o litoral norte, que foi o assassinato de Marlon Claro dos Santos, fiscal de praia que foi morto a tiros lá no último domingo na praia de Itamambuca, zona nobre de Ubatuba. A Polícia Civil confirmou que a vítima, infelizmente, foi morta, sabe pelo quê? Por engano. Matheus Agostinho está de volta com as atualizações e as informações sempre ao vivo. Matheus, agora já com a noite no céu, boa noite para você. Conta as informações para quem está assistindo Brasil Urgente Vale. Oi, Douglas, boa noite para você e para todos que continuam nos assistindo aqui na tela da TV Band Vale. A Polícia Civil de Ubatuba pediu à Justiça a prisão deste homem que é o suspeito de ter matado aquele fiscal de praia em Ubatuba. O crime que aconteceu no último sábado na região da praia Itamambuca, foi na avenida que dá acesso à praia. Segundo as informações, a vítima Marlon Claro dos Santos conversava com uma testemunha ali em uma guarita onde ele trabalhava,
quando um suspeito chegou a pé, efetuou diversos disparos contra ele e depois fugiu a pé logo após realizar este crime. Segundo as investigações, o alvo era para ter sido uma outra pessoa. Inclusive, o Marlon cumprimentou esta que era para ser a vítima momentos antes de ser atingido pelos disparos de arma de fogo. O Marlon estava apenas no local, ali trabalhando, quando foi atingido. A polícia já identificou o autor destes disparos. Ele também é acusado de um outro homicídio na cidade. Ele é acusado de matar Camila Muniz dos Santos, de 42 anos, crime que aconteceu em abril, no bairro Ipiranguinha, também em Ubatuba. Na época, Camila foi morta dentro de um pet shop ali na cidade. Este crime que teria sido encomendado pelo ex-marido dela, que não aceitava a partilha de bens impostas pela justiça. Ele e o intermediário já foram presos e agora a polícia segue então as buscas por este suspeito, que foi acusado tanto de matar Camila quanto também de matar Marlon no último sábado. Ele foi identificado pela polícia como Libine Danilo Rodrigues, conhecido também como Pinguim. A polícia inclusive divulgou fotos dele e pediu para que a população ajude nessa investigação, na localização deste suspeito, por uma denúncia anônima pelo Disque no telefone 181. Então a população que encontrar ele ou tiver alguma informação sobre onde ele possa estar, é só ligar no telefone 181 e dar esta ajuda ali para a Polícia Civil, que segue investigando este caso. Desde quando aconteceu, a polícia ainda está com este inquérito policial aberto para concluir então todas as investigações deste crime e realizar a prisão deste suspeito, já que não é o primeiro homicídio que ele comete na cidade, Douglas. A gente vai seguir acompanhando todas as investigações e qualquer novidade neste caso, a gente vai manter a população informada, porque a gente acompanhou desde o começo toda essa história que chocou, como você disse, a região ali de Ubatuba e de todo o litoral norte. É com você aí no estúdio. Tá aí o Matheus Agostinho, sempre com informações atualizadas junto à Polícia Civil, que é quem está investigando esse caso. Qualquer novidade, Matheus, você tem canal aberto aqui no Brasil Urgente Vale. Daqui a pouco o Matheus também está vindo com mais notícias no Band Cidade, segunda edição. Bom, esse caso de Ubatuba não tem nem muito o que falar, é um caso chocante, né? Um caso que, ao que tudo indica, foi um crime encomendado e a vítima morreu por engano, minha gente. Que absurdo! A gente está vendo nas imagens lá no fundo que esse indivíduo chega, esse indivíduo vulgo Pinguim, né, que a polícia já revelou sua identidade, ele queria matar uma outra pessoa que estava dentro da guarita. E acabou matando o Marlon por engano, minha gente. Que absurdo. Tá aí, a vítima não teve chances de se defender. Foram ao menos 7 disparos de arma de fogo. Em pleno domingão na praia de Tamambuca, praia movimentada, região lá de Ubatuba. Daí, algumas pessoas que estavam no local até tentaram prestar os primeiros socorros, mas infelizmente Marlon acabou morrendo ainda no local. Essas imagens que foram cedidas pelos nossos amigos da associação lá dos moradores de Tamambuca. Esse fiscal de praia que fazia exatamente o trabalho de segurança no local, chegou ali para desembarcar da moto e acabou sendo morto com esse requinte de crueldade desse indivíduo. Coloca a foto aí na tela, produção, desse rapaz aí identificado como Pinguim. Isso é questão de tempo. É questão de tempo e a Polícia Civil mandou essa informação aqui para o Brasil Urgente Vale para que, se você ver esse indivíduo na rua, imediatamente pegue o seu telefone e Disque 181. É um Disque denúncia anônima, você não precisa se identificar e você vai ajudar a Polícia Civil a esclarecer não só um, como 2 homicídios. Porque, como o Matheus disse na reportagem, esse indivíduo está sendo investigado também pelo assassinato da Camila, né? Que era proprietária de um pet shop, que acabou morrendo aí no mês de abril, lá no litoral norte. A gente mostrou esse caso aqui no Brasil Urgente Vale. Então esse indivíduo aí está sendo procurado pela Polícia Civil. A gente espera, assim como o caso do peão em Lagoinha, se você está assistindo o Brasil Urgente Vale, Pinguim, se entrega que é melhor. Se entrega, vai lá conversar com o pessoal da delegacia de Ubatuba, porque agora a sua cara já está conhecida e a gente acredita que é uma questão de tempo para a Polícia Civil chegar nesse indivíduo. Vamos seguir então com o Brasil Urgente Vale, ainda falando do litoral norte. Em Ubatuba, a Polícia Civil prendeu ontem um homem por porte ilegal de armas de fogo lá no bairro do Puruba. Segundo a corporação, uma equipe foi até a residência do suspeito para cumprir o mandado de busca e apreensão. E no local, ele autorizou a entrada dos policiais e confessou ter armas de fogo na casa. O que foi encontrado? Tudo isso aí.
3 espingardas de calibres diferentes, 28 e 32, um revólver calibre também 32 que estava municiado, além de objetos usados em caça. Tem binóculos ali, você está vendo? Ele foi preso em flagrante e segue à disposição da Justiça. A Polícia Civil que fez essa investigação até chegar nesse indivíduo, ele foi detido com esse bando de arma aí. Alegou que era para caça, mas caça também é um crime ambiental. Parabéns aos agentes da Polícia Civil lá de Ubatuba, melhor dizendo. Agora sim, falando de Caraguatatuba, um incêndio em uma casa lá no bairro do Porto Novo mobilizou o Corpo de Bombeiros no final da tarde de ontem. Segundo a corporação, quando uma equipe chegou no local, as chamas já estavam ali na área de serviço, do lado de fora da residência. O incêndio atingiu um aquecedor de gás e também uma máquina de lavar, além de madeiras, botijões de gás. Olha o risco. Além disso, o telhado também foi comprometido. Os bombeiros conseguiram apagar totalmente o fogo e deixar aí o local em segurança. Ninguém se feriu na ocorrência. Então, parabéns aos bombeiros de Caraguatatuba. E não para por aí o trabalho do Corpo de Bombeiros, não. Ainda sobre os incêndios lá no litoral norte, olha essas imagens em Ubatuba. Um carrinho de milho de um vendedor ambulante pegou fogo na manhã de hoje lá na Praia Grande. Segundo o Corpo de Bombeiros, não houve o acionamento aí e populares do local apagaram as chamas, ninguém ficou ferido. As imagens que foram cedidas aqui pra gente. Pegou fogo no carrinho de milho, infelizmente acabou com a venda aí do ambulante. A gente espera que ele se recupere desse prejuízo e que bom que ninguém ficou ferido, né? Porque esses ambulantes muitas vezes levam ali uma certa quantidade de óleo, etc, para esquentar a sua refeição que será vendida. Graças a Deus ninguém ficou ferido. Vamos mudar então de assunto para falar de uma reclamação que chegou aqui no nosso WhatsApp. É o 12997635060. Uma denúncia de ameaça. Uma reclamação dos pais responsáveis pelos alunos da escola Professora Maria Aparecido Machado Guedes de Oliveira, lá em Lorena. Na unidade, a comunidade escolar se diz abalada após uma denúncia de agressão, além da invasão da escola. Os pais ainda se queixam da falta de professores. O repórter Leandro Sampaio foi até a Vila dos Comerciários, onde fica a escola, apurar essas denúncias. E você confere a reportagem completa agora na tela do Brasil Urgente Vale. Uma denúncia de ameaça e violência foi registrada contra uma professora do ensino infantil desta unidade. A Escola Municipal Professora Aparecida Machado Guedes de Oliveira Cruz, que fica na Vila dos Comerciários 1 em Lorena. Os relatos chamam a atenção pelos detalhes. Este estudante de 10 anos estava na sala quando a professora teria feito ameaças contra os alunos. Ele conta que a docente estava com um canivete na mão e teria dito que mataria uma criança se elas não se comportassem. 2 meninos que começaram a conversar, brincar no meio da sala, até que ela pegou um canivete, passou no papel, levantou e deu 2 tapão assim na minha mesa. Aí ela começou a ameaçar a gente, falou que nem que ela vá presa, mas ela ia matar todo mundo. O aluno ainda relata que um homem teria pulado o muro da escola em outro período. As crianças estavam brincando no pátio quando ele entrou sem autorização. Esta mãe de aluno que estuda na escola disse estar preocupada com o filho. Ela realizou a transferência dele para outra unidade escolar. Ela deseja melhoria, né, professor, porque as crianças estão perdendo o tempo deles aqui. Aí chega no final do ano, a criança aprendeu o quê? Então eu desejo melhoria para a escola, mais segurança, principalmente. Stephanie também é mãe de um aluno. Ela teme pela integridade da criança na escola. Registrou reclamações junto à unidade escolar e Secretaria de Educação, mas segundo ela, até agora não teve respostas. Eu não tive nenhuma resposta, porque todo dia eles falam que vão arrumar professor, vão arrumar, mas nunca aparece. Então as crianças ficam Deus dará. Infelizmente, eu tive que transferir o meu filho da escola, uma escola mais longe do endereço de casa, porque eu não posso deixar ele atrasado. Aí fica uma frustração, né? Porque o meu filho mais velho estudou aqui, a escola sempre foi ótima. De um tempo para cá que ela vem decaindo no ensino, na qualidade. Então, pra gente que é mãe, é muito ruim, porque aqui é perto para mim, eu preciso trabalhar. Então, eu deixo ele na escola, daqui eu já pego e vou trabalhar. Então, é assim, eu pago imposto, né? E aí, aonde está indo o meu dinheiro? Porque no ensino aqui eu não estou vendo. E ainda, de acordo com as mães, 5 crianças já foram transferidas aqui da escola.
Algumas por medo de ameaças que aconteceram lá dentro, outras pela falta de professores. E quando a gente chega aqui na escola, a mensagem que a gente encontra no portão é essa: senhores pais ou responsáveis, estamos temporariamente sem secretário. Hoje nós estamos com a ausência de secretário de escola, que é aquele que faz toda a escrituração da escola, e de um professor, que a professora recentemente pediu transferência. No entanto, amanhã nós faremos posse desses profissionais. Porque já foi feito o chamamento, então nós vamos oferecer essas vagas para os profissionais, novos profissionais. Sobre a ocorrência de invasão de um homem na escola, a secretária alega que o problema foi pontual. Medidas preventivas foram tomadas, como a presença da Guarda Civil Municipal na porta da unidade. Nós tivemos uma invasão, sim, foi feito um relatório, foi feito todos os procedimentos para apurar, né? Como colhida de imagens, relatório do supervisor, e agora nós estamos aguardando o relatório da gestora com relação a isso. No caso da suposta ameaça por parte de uma professora, a gestão alega que medidas foram tomadas. Esse assunto é um assunto muito delicado. Os pais fizeram um boletim de ocorrência na Delegacia da Mulher. Nós já recebemos esse boletim, imediatamente já solicitamos o relatório da escola, solicitamos a imagem das câmeras e também solicitamos o relatório, um parecer conclusivo do supervisor. Terminando isso, nós vamos juntar todos esses documentos e encaminhar para a Corregedoria do Municipal. Ela ficou bastante abalada e nos solicitou uma transferência. Eu prontamente acatei essa solicitação pelo fato de garantir a integridade física e moral da professora. E ela, no mesmo momento, ela nos relatou que fará um boletim, ela ainda não nos enviou, mas fará um boletim de calúnia e difamação. O comandante da Polícia Militar na região da escola ressaltou a importância da adoção de medidas educativas. Primeiramente, as palestras educativas por parte da polícia, através dos seus instrutores ProERD, que trabalham, além de trabalhar com os alunos, também na orientação de professores quando solicitados. E também numa rede de apoio da Polícia Militar, através de grupos de mídias sociais, com professores, através de uma orientação sobre procedimentos no tratamento também com os alunos. Isso é importante ressaltar. Em algum caso de violência em ambiente escolar, a orientação da Polícia Militar até a sua chegada é que não haja interferência do corpo docente, né, dos professores, diretores de escolas e dos próprios alunos intercedendo quanto a alguém que queira fazer o mal aí a uma escola, né? Nós temos uma equipe que já está se organizando para fazer um trabalho de acolhimento e tranquilidade para esses professores. É um trabalho socioemocional, né, para que eles se sintam bem na escola. E assim, a Secretaria de Educação, a administração, ela sempre dá todos os esforços para a gente fazer todo o que for necessário para auxiliar a nossa comunidade, centro escolar e a comunidade dos pais. Tá aí, reclamação que chegou no nosso WhatsApp, a gente foi lá conferir. Coloca o nome da escola de novo para mim, produção, por gentileza, para a gente sempre dar os nomes aos bois, né? A gente estava falando dessa escola que fica lá na Vila dos Comerciários, é a escola Professora Aparecida Machado Guedes de Oliveira Cruz, em Lorena. Os pais estão reclamando, né? A gente viu aí mães que falaram com a nossa reportagem, com o Leandro Sampaio, que foi lá. Tem uma denúncia de uma professora que teria ameaçado com um canivete, um tipo de faca, um aluno, que é absurdo. É óbvio, essa professora tem o direito de se defender. A Prefeitura de Lorena está dando todo esse direito à defesa por parte dela. Mas a Prefeitura também confirmou que houve aí uma invasão ao ambiente escolar que deveria ser sagrado, né? Então a gente está vendo que durante a nossa reportagem as equipes da Guarda Civil Municipal já estavam na escola que a gente está vendo na tela. E existe também a denúncia por parte dos pais que está faltando gente na escola, está faltando equipe. Secretário, como o Leandro mostrou na placa, né? Está faltando secretário e também professor. Então a gente tem aí gravado em vídeo a promessa da secretária de Educação, que gentilmente nos atendeu, que essa situação está sendo resolvida
E a gente aguarda isso porque a gente está em contato com os pais, obviamente que falaram conosco, para ver se essa situação vai estar resolvida até amanhã, que foi o que a secretária falou no vídeo. Denúncia importante, o Brasil Urgente Vale fazendo o seu papel. Denúncia que chegou no nosso WhatsApp, é o 12 997 63 50 60. É o público que mandou essa reclamação. A gente foi conferir e, é claro, o Brasil Urgente Vale escuta todos os lados, o lado de quem está denunciando essas irregularidades e também o lado da prefeitura. Tá bom? Mais sugestões de reportagem? Manda aqui no nosso WhatsApp. Brasil Urgente Vale é um jornal comunitário que é feito por você e para você. Vamos então com imagens ao vivo do litoral norte. Caraguatatuba na tela. A gente está colocando as imagens aqui de Caraguatatuba, mas antes, então, vamos de mensagem do povo. Boa tarde, o Valmirã mandando mensagem para a gente sobre a história do cavalo, esse monstro que fez essa crueldade, indignação, um bicho desse fazer uma maldade revoltante, ele tem que pagar pelo que ele fez. Valmirã tá bravo, obrigado pela sua opinião, meu irmão. O Hernani está em Jacareí, boa noite. O que eu penso deste caso do cavalo? Nem pode ir para o ar, porém esse cidadão deve pegar a pena máxima. Está aí a opinião do Hernani, que está em Jacareí. Obrigado pela sua participação aqui no Brasil Urgente Vale. Está aí a opinião do nosso público. Agora sim, imagens do litoral norte na tela para você. Martim de Sá, em Caraguatatuba, agora 20 graus já à noite no litoral norte. Depois do intervalo, atualização importante sobre a greve dos servidores na cidade. Não sai daí que aqui é tudo ao vivo no Brasil Urgente Vale. Nos primeiros passos, tudo é descoberta. Aprender brincando, crescer com afeto, cuidado e atenção. Novos saberes, mais autonomia. Desenvolver o pensamento, respeitar o tempo e o jeito de cada um. Hora de sonhar grande, ampliar horizontes, escolher caminhos com segurança e propósito. Aprender na prática, conectar teoria e experiência. Estar pronto para o futuro. Colégios Univap, unidades em São José dos Campos e Jacareí. Eu escuto Estéreo Vale desde os meus 8 anos de idade. Estéreo Vale desde manhã até a noite, o dia inteiro. Quando eu saio, fica ligada para as minhas cachorras ouvirem. A Estéreo Vale é o som da nossa vida. Estéreo Vale, 48 anos, o som da nossa vida. Todos os dias surgem novas perguntas. O que é discurso de ódio? Que inveja disso aqui, rapaz. Opinião e fake news. Como será o futuro? E o que comer hoje à noite? Por que precisamos falar sobre privilégios? Quais os caminhos da economia? Quem levantou a taça? E o valor da arte e da ciência? Para entender o mundo à sua volta, não importa a pergunta. Informação confiável é fundamental. Sábado às 8h15 da manhã, um pouquinho mais cedo, tem Manhã na Band. E claro que a gente conta com a sua presença, então não perca, um pouquinho mais cedo, às 8h15 da manhã. Ao vivo. Sábado às 8h15 da manhã, tem o Manhã Mandar. Sábado. Esse sou eu. Brasil Urgente Vale está de volta para atualizar a situação da greve dos servidores lá em Caraguatatuba. Hoje, cerca de 1.000 servidores municipais paralisaram os serviços, cobrando um reajuste salarial na casa dos 15%, além do aumento nos vales refeição e também alimentação. Duda Vasconcelos volta ao vivo da redação de jornalismo aqui da Band com essa atualização. Servidores ainda parados por Caraguá, Duda? Boa noite já para você. Ainda parado, Douglas, boa noite agora para você, para todos aí de casa. Desde hoje de manhã, às 7 horas da manhã, foi feita uma assembleia. 7h30 iniciaram protestos e desde então estão em greve. Essa greve deve durar cerca de 24 horas, ou seja, até amanhã de amanhã. O que eles reivindicam é um aumento de 15% no salário, além de aumentos nos vales refeição e alimentação. Segundo o sindicato da categoria, cerca de 1.000 servidores estão parados por essas 24 horas.
A decisão pela greve foi tomada hoje de manhã, durante essa assembleia. Às 7h30, os trabalhadores se reuniram em frente à prefeitura, de onde saiu essa passeata que você vê agora na tela, e retornaram depois ao mesmo ponto. A partir do ato, os serviços municipais foram interrompidos, apenas com exceção para a área da saúde, que é considerada emergencial, essencial. O sindicato informou que uma nova assembleia está marcada para a próxima terça-feira, dia 2 de setembro, às 7 horas da manhã, também em frente à prefeitura. Nela, a categoria deve decidir se mantém a mobilização e se deflagra uma greve por um tempo maior, por um tempo indeterminado. Entre os pontos de reivindicação, principalmente o salário, esse aumento de 15%, um vale-refeição para 30% ao dia e um vale-alimentação de R$ 710. Eles também pedem por melhores condições de trabalho, mais segurança, adicional de insalubridade, ambiente saudável, combate ao assédio moral e sexual, defesa dos serviços públicos com a convocação dos aprovados em concursos, abertura de novos concursos, liberação de dirigentes sindicais e respeito ao direito de livre associação sindical. O nosso jornalismo aqui da Band Vale entrou em contato com a Prefeitura de Caraguatatuba, que diz que já teve 7 encontros com os servidores somente neste ano e que vai voltar a falar com eles para que tudo corra bem, que amanhã os serviços voltem ao normal. É claro que nós acompanhamos tudo em tempo real. Amanhã de manhã, às 7 horas da manhã, todos os olhares voltados a Caraguatatuba para ver se vai ter um dia de serviço normalizado após essa greve de todos os servidores municipais. 1.000 servidores é muita gente, serviço bastante prejudicado em Caraguatatuba. Nós seguimos de olho, Douglas. Isso aí, Duda Vasconcelos, sempre com informações ao vivo, a gente sempre apurando os dois lados da notícia. Obrigado pela sua participação, Duda, aqui no Brasil Urgente Vale. A gente vai seguir acompanhando, como a Duda disse, essa greve inicialmente tinha um período de 24 horas, mas claramente a partir das 8 da manhã você tem o jornal Primeira Hora Regional na Rádio Band Vale FM, sempre com informações ao vivo a 102,9, além, é claro, do portal bandvale.com, com notícias 24 horas por dia. O jornalismo da Band sempre trabalhando a seu serviço. Mudar um pouco de assunto, atenção meu amigo e minha amiga, tem um presente especial para você. R$ 5 para você jogar na BandBet. É um cupom exclusivo para você que está assistindo o programa agora. E para usar o cupom é muito fácil. É só apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está na tela, entrar na aba Promoções e digitar Jogo de Sexta no campo onde pede o código promocional. Eu vou repetir, Jogo de Sexta, mas atenção, tudo precisa escrever tudo junto e também com letra maiúscula. Ativou o cupom? Ganhou R$ 5 para apostar em seu esporte favorito. Mas não perca tempo porque os cupons são limitados e você não vai querer ficar de fora do jogo, né? Lembrando que essa é uma diversão exclusiva para maiores de 18 anos. BandBet, um lance, infinitas possibilidades, jogue com moderação. Seguindo com o Brasil Urgente Vale, a cidade de Caraguatatuba proibiu as solturas de fogos de artifício com estampido, que é aquele barulho dos fogos de artifício que acaba incomodando principalmente as pessoas que têm algum tipo de problemas com relação ao barulho. Veja na reportagem que o Matheus Agostinho preparou. Os fogos de artifício sempre marcam presença em muitas comemorações, mas por trás das cores no céu existe também o barulho que pode trazer transtornos para muitas pessoas e sofrimento para os animais. Em Caraguatatuba, a soltura de fogos com estampido está proibida. Qual que é a grande preocupação? Afeta os animais, afeta as crianças, os recém-nascidos, os idosos, a população. Em geral, fica incomodado e muito incomodado. Hoje se faz uma pesquisa aí, mais de 77% das pessoas são a favor da nossa lei. Então, por causa da alegria de 2, 3, 10 ou 20 que seja, quantas pessoas são atingidas? Quantas pessoas acabam tendo um prejuízo que não aparece? As pessoas, na passagem do ano, elas não vêm para ouvir os fogos, elas vêm para ver os fogos. No caso dos pets, os efeitos causados pelo barulho dos fogos vão desde ansiedade até crises mais graves. Minha cachorra em casa já sofreu acidente de tentar pular o portão e ficar machucada, né? Se cortar, os animais brigam, se machucam bastante. Muitos têm medo, leva quase de convulsão, então é bem problemático quando os fogos têm barulho, né? Tem um caso de amigos que sempre que acontece de ter fogos,
vai ter problema na casa dele, entendeu? Porque os animais têm muito medo, e aí tentam se esconder em lugar pequeno, acabam se machucando, se cortando, às vezes brigam um com o outro. Crianças e adultos com transtorno do espectro autista também sofrem. O estampido dos fogos pode se transformar em um gatilho de ansiedade e sobrecarga sensorial. Se pra gente que está conversando com alguém, se é um barulho que já incomoda, para aquele indivíduo chega muitas vezes 3, 5 vezes a mais. É como se estivesse estourando tudo. É como se ele estivesse apanhando. Então, a questão dos fogos de artifício vai assustar. Tem uns que podem correr, se machucar, se bater. Vai ter mais crises, mais comportamentos que a gente fala que são interferentes. Então, ele pode se morder, bater em alguém, se jogar no chão. Mas quem trabalha diretamente com esse material está preocupado com a baixa nas vendas. Por enquanto, o movimento ainda é normal. Mas a expectativa é que, com a nova lei em vigor, os comerciantes tenham que se adaptar para manter o mesmo ritmo. Tem a venda dos clientes, né, que geralmente já faz com a família, e tem a venda dos hotéis, pousada, condomínio, né? Então ela pode impactar sim. A lei prevê multa de mais de R$9 mil para quem descumprir. Em caso de reincidência, o valor dobra. Metade do dinheiro arrecadado será destinado a entidades que trabalham com proteção animal e inclusão de pessoas com TEA. Agora a expectativa é que as festas continuem iluminadas e cheias de cor, mas com muito menos barulho. Tá aí, belíssima reportagem do Matheus Agostinho. Notícia importante para quem tem TEA, transtorno do espectro autista, e também aos animaizinhos lá de Caraguatatuba. E a festa vai continuar linda, né, minha gente? Olha, notícia importante para você que está pegando a rodovia dos Tamoios: já foi liberado o túnel do trecho de Serra da Tamoios. A gente está vendo imagens que foram enviadas aqui ao jornalismo da Band. Um abraço a Camila, aqui do nosso departamento comercial, que enviou essas imagens através do seu irmão. O túnel da Tamoios foi bloqueado por volta das 4h10 da tarde devido a um incêndio em um caminhão de pequeno porte. De acordo com a concessionária que administra a via, esse caso aconteceu no interior do túnel 5 da Serra Nova, pista sentido São José dos Campos, serra entre Caraguá e São José dos Campos. O túnel foi fechado e o fogo controlado. Equipes da concessionária e do Corpo de Bombeiros atuaram na ocorrência. Nesse momento, o túnel permanece fechado, ou melhor, permanecia fechado, né, às 5 horas da tarde, para uma avaliação. Agora, nas imagens que a gente recebeu, túnel já normalizado para quem está fazendo essa viagem entre São José dos Campos, ou melhor, de Caraguatatuba para São José dos Campos. Esse caminhão aí acabou pegando fogo. Nesse momento, tudo normal. Parabéns à equipe da concessionária da Tamoios, que conseguiu rapidamente resolver essa situação. Vamos seguindo então com Brasil Urgente Vale para ver a sua opinião. Mensagem do povo rapidinho na tela. A Vera: é um absurdo o que esse cara fez cortando as patas desse cavalo. Concordo com você, Vera. Obrigado pela sua participação. O Adriano: boa noite, Douglas. Quem mata o animal não tem coração. Obrigado pela sua participação, Adriano. Saideira: o Luizinho está em Caraguatatuba mandando imagens com o cavalo. Seu amigo ali do coração: boa tarde. Esse cara tem que ficar preso. Muita covardia com um bicho tão bom. Eu amo o cavalo. Tá aí o Luizinho provando que seu amigo está ali do seu lado. Obrigado pela sua participação, meu irmão. Vamos com imagens ao vivo, então, de Campos do Jordão, Serra da Mantiqueira, no Brasil Urgente Vale. Agora 15 graus e não sai daí que depois do intervalo tá chegando o TBT do Brasil Urgente Vale. Coisa linda. E ficou mais forte do que antes. Pode chegar. O dado é só um dado. Em tempos de fake news, busque informação com verdade. No portal bandvale.com, você assiste a TV Band Vale, escuta as nossas rádios e acompanha tudo com credibilidade. Acesse bandvale.com. Sinta a diferença na Band Vale FM. Elegante no som, precisa na informação. Um compromisso fundamental do jornalista é com a realidade factual, capturar o fato e transformá-lo em notícia. Há dois tipos de distorção de informações.
há um tipo de distorção muito perigoso, que é a distorção involuntária. É resultado da incompetência, da má apuração, da pressa no trabalho. A distorção involuntária ou voluntária tem que ser desmentida imediatamente. Com uma diferença: a distorção voluntária é criminosa. Essa tem que ser punida imediatamente. O jornalismo de credibilidade, o jornalismo sério, o jornalismo que busca atender o interesse público, esse é um jornalismo que significa também um combate permanente às fake news. Duvide, cheque, não espalhe fake news. Grupo Bandeirantes, respeito pelo fato, respeito por você. 6 horas e 39 minutos, Brasil Urgente Vale está de volta porque hoje é quinta-feira. Quinta-feira é dia do quê? Hoje é dia de TBT. TBT do Brasil Urgente Vale há exatos 11 anos. No dia 28 de agosto de 2014, era inaugurada a fábrica da Sherry em Jacareí. Na época, o Brasil passava por uma crise, com demissões no setor de metalurgia. E a promessa da fábrica era, inclusive, contratar trabalhadores desligados de outras empresas aqui da nossa região. Confira essa reportagem que foi produzida pelo Márcio Correia no TBT de hoje do Brasil Urgente Vale. TBT. 530 milhões de dólares foram investidos na fábrica de Jacareí, a primeira da montadora chinesa em solo brasileiro. O valor inclui ainda uma divisão de motores, que também foi inaugurada nesta quinta-feira. A produção inicial será de 50 mil carros por ano, podendo chegar a 150 mil até 2018. 300 funcionários já foram contratados e mais 200 postos de trabalho serão gerados ainda este ano. Como estamos numa região aqui, já com condomínios industriais já instalados, pronto para receber outras indústrias, além de lotes em aberto, é uma região que vai gerar muitos empregos porque vai atrair novas empresas do setor de autopeças. Então acho que é um caminho que Jacareí trilha aí para que possa de fato dobrar o PIB em 5 anos. A Chery chega ao Brasil em um momento delicado para a indústria automobilística. Na Ford, 108 funcionários tiveram um contrato suspenso por 5 meses. A GM de São José dos Campos adotou a mesma medida e, a partir do dia 8 de setembro, 930 trabalhadores também vão entrar em layoff. Na Volkswagen, parte dos empregados na linha de produção estão em férias coletivas. Medidas que tentam adequar a produção à queda de mercado. Mas a crise, pelo menos por enquanto, parece não assustar. O vice-presidente da montadora chinesa aqui no Brasil demonstrou otimismo. Ele classificou o momento atual como passageiro e até sinalizou em contratar parte da mão de obra das demais montadoras caso ocorram demissões. Infelizmente, hoje a oferta está abundante, né? Mas isso para a Sherry é até um fator positivo. A disponibilidade de mão de obra super qualificada e bem treinada, né, está no mercado. O vice-presidente da República também acredita que a crise no setor não deve durar muito. E aos poucos essas coisas se ajustam. Você veja, se há problemas de um lado, mas do outro lado você vê exatamente um empreendimento da dimensão que a Sherry está fazendo aqui no Brasil. Essas coisas são mais ou menos episódicas. De vez em quando acontecem. Eu, na minha vida pública, tenho acompanhado esses fatos com muita frequência, mas eles logo se ajustam. Não se ajustaram 11 anos depois. A fábrica da Sherry ainda é uma incógnita em Jacareí. A prefeitura anunciou no mês passado que pretende desapropriar esse terreno. Desde 2022, a Sherry saiu de Jacareí, prometendo voltar alguns anos depois com uma nova linha de veículos elétricos, o que não aconteceu. A gente segue acompanhando e mostrando tudo aqui no TBT do Brasil Urgente Vale. TBT. E vamos seguir falando de Jacareí, hein? Em Jacareí, um caso de vandalismo chamou a atenção na tarde de ontem. Um homem destruiu a recepção de um hospital particular na cidade. Ele alega que o filho dele, que estava internado no hospital, faleceu essa semana e ele não teria recebido alguns relatórios que ele questionou. Os detalhes na tela. O caso ocorreu na recepção do Hospital São Francisco de Assis, em Jacareí. Um homem destruiu a recepção do local no final da tarde de ontem. Segundo a unidade, ele ameaçou funcionários depois de exigir o prontuário do filho em 10 minutos. Diante da recusa, o pai acabou quebrando móveis, vidros da recepção de atendimento e equipamentos. A polícia foi acionada e o homem foi levado à delegacia. A recepção passou por perícia e o filho do homem estava internado na UTI há mais de um mês e morreu no último domingo. Em nota, o hospital repudiou qualquer tipo de violência e reforçou o compromisso com a dignidade humana.
Bom, seguimos com o Brasil Urgente Vale. O Congresso Federal discute um projeto de lei que pode obrigar médicos a fazer uma prova de habilitação para exercer a profissão. O modelo seria parecido com a prova da OAB, que atualmente é aplicada aos advogados. As informações você confere na reportagem e logo depois eu tenho um recado muito importante para você. Um ano de pegar o diploma, para o Giovanni tudo bem ter que fazer uma prova antes de poder atender pacientes. A gente se prepara por 6 anos para ter um bom desempenho e para entregar o melhor tratamento para o paciente. Então, para isso, a gente precisa de testes que avaliem a nossa formação. O projeto que tornaria obrigatório um exame nacional de proficiência em medicina para que novos formados possam exercer a profissão está no Congresso, mas ainda precisa ser votado. A associação que representa faculdades e universidades particulares é contra por entender que os cursos já passam por uma avaliação do MEC. Mas a medida é aprovada por 96% da população, segundo pesquisa Datafolha divulgada hoje. A ideia é nivelar os profissionais formados nas mais de 400 faculdades do país. A faculdade de medicina que nós temos no país concede diplomas a alunos que não têm a oportunidade de praticar a medicina, de ter uma atividade, uma experiência com pacientes, e isso é absolutamente essencial. Na proposta, quem coordena o exame é o Conselho Federal de Medicina, que em parceria com os conselhos regionais aplicaria a prova em todos os estados do país e no Distrito Federal 2 vezes por ano. Para que tenhamos uma medicina de qualidade para a população brasileira, formando médicos com qualidade, dando condições mínimas necessárias para que a população seja atendida com mais qualidade. Agora eu tenho um recado muito importante para você. Já pensou em ter um sorriso perfeitamente alinhado, daquele de artista? Chega de ter vergonha de sorrir nas fotos, não é mesmo, doutora Brenda? Exatamente. Nós da Copa Odontologia levamos isso a sério. Um tratamento ortodôntico não melhora só a estética. Ele é fundamental para a saúde bucal, corrigindo mordida e facilitando a higienização. E quais são os diferenciais que a COP oferece para quem decide colocar o aparelho? Nós trabalhamos com planejamento individual para cada paciente. Nossa equipe de especialistas garante o melhor acompanhamento para que o resultado seja um sorriso bonito, saudável e para a vida toda. Então aproveite agora esta oportunidade, você pai, mãe ou jovem que está nos assistindo. Agende agora a sua avaliação na COP. Entre em contato pelo WhatsApp, que é o DDD 12 99643 4327. Eu vou repetir, 99643 4327, ou use o QR Code que está aparecendo aí na sua tela. Nossa equipe está pronta para te receber. Vamos juntos transformar o seu sorriso. Imagens ao vivo de Aparecida, agora 21 graus da cidade. Não sai daí que em 2 minutinhos eu tô de volta com a sua participação. Eu falei então tá, eu falei eu falei vai lá, mas eu tava morrendo de raiva, será que você não viu não? No fim da noite não sei o que fazer, só de momento sem... Sabe aquele beijo que te leva ao céu, tá na sombra do meu chapéu, se tava com saudade hoje eu mato ela. Nativa. Eu tenho um convite para você. Tem muita história e vai ter muita ainda pela frente. Chegou a hora de explorar um universo de possibilidades. 3, 2, 1... Mas que irado! Descobrir lugares mágicos e se aventurar. Vida me levar, vida leva eu. E o Brasil chega primeiro. Porque estar sintonizado é estar em movimento. E ao vivo com vocês aqui no Entre Nós, na Rádio Band News FM. Ó, já estamos aqui, minha gente querida. Vamos começar essa semana? O que vocês acham? Vambora! Band Play. O seu noticiário das manhãs na tela da TV Band Vale. Bora começar o dia bem informado? Bora Vale, com Luiz Eugênio. De segunda a sexta-feira, às 8h15 da manhã. Notícias e quadros informativos para você não perder nada no seu dia. Eu vejo você no Bora Vale. Bora Vale. Oferecimento Trescom. 30 anos transformando negócios. Mostrando o papel da contabilidade. Venha prosperar com a Trescom. E RDC. Há 20 anos construindo o novo com você. Brasil Urgente Vale. Oferecimento
Centro Odontológico do Povo. Sua saúde começa pela boca. Brasil Gente Vale está de volta para mostrar a sua participação no jornal de hoje. WhatsApp na tela, Solange está em Jacareí. Boa noite, Douglas. É um absurdo o que esse monstro fez com esse cavalo. Cadeia é pouco para ele, realmente, pessoal. Revoltado com o caso lá de Bananal, obrigado. Saideira do Rodolfo, boa noite, Douglas. Moro no Vale do Sol, em São José dos Campos. Saiu barato essa multa de R$6.000 para a pessoa que cortou as patas do cavalo. A multa teria que ser muito maior, além dele ficar preso, pena máxima, cadeia para ele. Os deputados e senadores têm que melhorar a lei para os crimes contra os animais de grande porte. Cadê os deputados? Realmente, muito obrigado pela sua participação, Rodolfo. O pessoal está indignado com esse caso lá de Bananal. A Polícia Civil está fazendo a sua parte e a gente vai seguir acompanhando aqui no Brasil Urgente Vale. Eu já estou chamando aqui para essa conversa boa o Otávio Baldin, que está no comando sempre do Band Cidade Segunda Edição. Otávio, a gente viu agora há pouco aqui no Brasil Urgente Vale um TBT sobre a Sherry, em Jacareí. 11 anos atrás, a euforia era pelos empregos na metalurgia. A Sherry foi embora, a gente tem agora essa lacuna lá em Jacareí, mas estou sabendo que você está com uma notícia boa na geração de empregos aqui na região, é isso? Isso mesmo, Douglas. Excelente noite para nós. Pois é, hoje a gente exibe uma reportagem que mostra os dados do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados no Vale do Paraíba. O setor da construção civil aparece em segundo lugar na geração de postos de trabalho em São José dos Campos. Então a gente tem um novo cenário, né? Não tão mais industrial como antes. Primeiro a gente vem com serviços e depois então com a construção civil liderando a geração de empregos em São José. Os tempos modernos, a geração de empregos se modernizando e modernidade é sempre com o Band Cidade Segunda Edição. Boa quinta-feira para você, meu irmão. Bom jornal.